tempo está passando e o planeta segue cada dia mais ameaçado. Catástrofes climáticas, chuvas intensas, enchentes arrasadoras. Do outro lado, secas extremas e incêndios devastadores. Fome, pandemias, tragédias. Mais uma vez, vamos falar com Deus nesse instante, suplicando que Ele fale ao coração de cada um de nós. Deus quer falar conosco, Deus está aqui, e é importante que nós nos dispusemos a ouvir a sua voz, né? E Ele quer realmente dizer algo especial para cada um nesse instante. Vamos falar com Deus. Diga a Deus: Senhor, fala ao meu coração agora. Dá-me, ó Deus, nesse instante, a palavra que Tu tem para a minha vida, Senhor, para que eu possa, nesta noite, ser edificado, ser fortalecido, ser conduzido pelo Teu Espírito, a viver com o Senhor, a andar com o Senhor, a fazer a vontade do Senhor. Obrigado, Deus, por esse instante, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Meus queridos, nós vamos então dar prosseguimento à nossa série de mensagem que foi iniciada domingo passado. E nós então estamos na contagem regressiva. Todos nós estamos, na verdade, na contagem regressiva. As senhas já foram distribuídas, cada um tem a sua. Ninguém sabe quem será o próximo. Ninguém sabe quem será o próximo a ser chamado. Ninguém sabe qual é o dia da volta de Jesus. E nós colocamos aqui duas perguntas que eu então acrescentei mais duas. E a primeira é esta: morrendo o homem, porventura, tornará a viver? Esta pergunta, esse questionamento foi levantado pelo patriarca Jó. Morrendo o homem, porventura, tornará a viver? Esta é uma inquietação do ser humano ao longo da história. Salomão diz que Deus pôs no coração do homem a ideia da eternidade. Ou seja, nós, por mais que tentemos ignorar, por mais que digamos que não acreditamos na vida após a morte, nós somos inquietados por esse questionamento. Um dia desse eu estava andando no Uber, andando com um carro de Uber, e eu comecei a conversar com ele, e ele então falava que a gente morre e acaba. Morreu, acabou. Então muitas pessoas tentam se confortar de alguma maneira com esta afirmação, mas lá no fundo elas sabem que não é assim. Lá no fundo elas sabem que não é assim, porque nós temos, na verdade, somos, na verdade, imortais do ponto de vista espiritual. E então nós acrescentamos a outra pergunta: há esperança para os mortos? Ou para quem já morreu, há esperança? Ou há esperança após a morte? Essa é a questão que nós colocamos também. Outra questão é esta: você tem, agora dirigida a cada um de nós, você tem a esperança de que quando deixar este mundo estará no céu com Jesus? Você tem essa esperança? Em outras palavras, você tem certeza da sua salvação? Essa é direta, né? Essa é bem direta. Há muitas pessoas, meus queridos, que dizem que nós não podemos ter certeza da salvação. Quem faz esse tipo de afirmação, ou ele não tem a sua certeza, ou ele não conhece a Bíblia. Porque a Bíblia é bem clara em mostrar que nós podemos ter essa certeza. Jesus promete claramente: na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. E ele reafirma: quem crê em mim tem a vida eterna. Meus queridos, o apóstolo João, ao escrever, ele diz: estas coisas eu vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna a vós outros que creem no nome do Filho de Deus. Então ele está dizendo o seguinte: olha, vocês que creem em Jesus, vocês têm que ter essa certeza, vocês têm que ter essa convicção. Então, meus amados, a esperança, a certeza da vida eterna é, na verdade, um grande presente que Deus nos dá para nós, como seguidores de Jesus Cristo, caminharmos nesta vida enquanto esperamos o dia do encontro com Ele.
Paulo, escrevendo aos Efésios, que era uma igreja composta na sua maioria de gentios, Paulo diz: olha, naquele tempo, antes de vocês se converterem a Jesus, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, ou seja, do povo de Israel, estranhos às alianças da promessa, não conheciam as promessas de Deus, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Esta é a condição da pessoa que não tem Jesus. Ou seja, a pessoa que não tem Jesus no seu coração não tem esperança de salvação. Isso serve de alerta. Então, se você não tem esperança de salvação, de duas uma: ou você não está bem informado pela Bíblia desta realidade, ou você ainda não tem Jesus no seu coração como seu salvador pessoal. Então é muito sério, Imagine vocês, se você me encontrar na rua e perguntar: pastor, para onde é que você está indo? E eu falar assim: sabe que eu não sei para onde é que eu estou indo? Você certamente vai procurar minha esposa e dizer: olha, o pastor acho que não está bem na cabeça não, ele nem sabe para onde está indo, ele acha que ele está perdido. Não é verdade? Se você for parado numa rodovia, indo no seu carro, e alguém te parar e perguntar: para onde você vai? Se você responder que não sabe também, a pessoa também vai pensar que você está precisando de tratamento. Não é verdade? Meus amados, a vida é uma viagem. E nós precisamos saber onde é que vamos chegar. Precisamos saber o nosso destino. Então é uma questão muito clara, muito lógica na palavra de Deus. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, a igreja de Tessalônica, uma igreja também composta na sua maioria de gentios, e os Tessalonicenses eram a igreja de Tessalônica, era uma igreja que foi plantada numa cultura grega. Então Paulo diz o seguinte: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, dos que morreram, já faleceram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Paulo, meus queridos, escreve aos Tessalonicenses, e eles, meus irmãos, estavam preocupados, porque muitos estavam morrendo. A morte acontecia na comunidade, nas pessoas, na vida das pessoas, e muitos ficaram preocupados. O que vai acontecer então com esses que morreram e não tiveram encontro com Jesus? Ou seja, Jesus ainda não voltou enquanto eles viviam. Então eles pensavam que quem tinha morrido sem encontrar com Jesus estava perdido. eles morreram, Jesus não voltou ainda, então eles estão perdidos. E Paulo então escreve dizendo: olha, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que dormem, porque o negócio não é assim não. Eles não terão nenhum prejuízo. Ele vai mostrar isso aqui no texto. Meus amados, os cristãos de Tessalônica então estavam preocupados, né? Esperavam que Cristo voltasse enquanto eles viviam. Então os que morriam nessa situação, enquanto Jesus não voltava, eles pensavam que estavam perdidos. Nós colocamos aqui, não vai dar para ver bem, nós temos aqui a foto desse jovem. Esse rapaz, meus irmãos, quem viu o vídeo, ele foi uma das principais notícias dessa semana. No dia 10, ele foi brutalmente assassinado lá nos Estados Unidos. Ele dava uma palestra numa universidade para um grupo de jovens, muitos jovens, quando ele foi alvejado por um tiro. E quem viu a imagem, ele então tomba na hora. Ele cai, ele leva um tiro no pescoço e cai e morre ali momentos depois. Meus queridos, diz aqui a esposa dele: quando cheguei em casa ontem à noite, minha filha Gigi correu para os meus braços. Ela disse: mamãe, eu senti sua falta. Cadê o papai? O que você diz para uma criança de 3 anos? Então eu respondi: papai te ama muito, ele está em viagem a trabalho com Jesus. Foi a resposta daquela mãe, resposta sábia daquela mãe. Resposta muito sábia. Meus queridos, quem é crente em Jesus Cristo, né? E ele era um crente em Jesus, que deixa este mundo, está seguro, está garantido pela palavra de Deus, pelas promessas do Senhor, que tem a sua salvação. Então nós vamos então pensar nesta noite sobre este tema, este assunto: consolados pela esperança em Jesus. Eu quero então mais uma vez perguntar: você tem esperança em Jesus? Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: se a nossa esperança em Cristo se limitar só a esta vida, nós somos considerados os mais miseráveis de todos os homens. Ou seja, se nós buscarmos a Jesus apenas para resolver os nossos problemas temporários, apenas para resolver os nossos problemas de saúde, problemas familiares, problemas financeiros, problemas de ordem deste tempo, nós somos considerados os mais miseráveis de todos os homens. Porque na verdade, meus queridos, devemos buscar Jesus principalmente
para receber dele o perdão dos nossos pecados, a salvação da nossa alma. Então a pergunta é esta: você tem esperança em Jesus? Você tem essa esperança em Jesus? E então eu separei no texto de Tessalonicenses 4, 5 verdades que quero compartilhar rapidamente com os irmãos. Primeira delas: somos consolados porque cremos que Jesus realizou uma obra para nos salvar. Jesus realizou uma obra para nos salvar. E Paulo então prossegue no capítulo 4 de Tessalonicenses, versículo 14, ele diz: porque se cremos, ele diz primeiro, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, ou já faleceram, Deus os tornará a trazer com ele. Então Paulo traz aqui, meus queridos, ele fala aqui da morte, da ressurreição de Jesus, e ele então fala, meus queridos, que esse Jesus vai trazer com ele aqueles que morreram crendo nele. Meus amados, nós podemos ter esperança, nós podemos ser consolados em nosso coração, porque Jesus realizou uma obra de salvação em favor de cada um de nós. E meus irmãos, diz o texto ainda da palavra de Deus, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz: se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil, e vocês ainda estão em seus pecados. A ressurreição de Cristo, meus queridos, é a autenticação da obra realizada por Jesus na cruz. A ressurreição é uma prova inequívoca de que realmente Ele é Deus, Ele é o Filho de Deus, de que Ele venceu o pecado, Ele venceu o diabo e Ele venceu a morte. Então é importante que nós creiamos no Cristo vivo. É muito fácil, meus queridos, nós cremos num Cristo do passado. É muito fácil nós cremos num Cristo histórico. Mas nós precisamos crer num Cristo que é vivo, que é realidade hoje, que está hoje operando, agindo, salvando, perdoando, transformando, abençoando. Então precisamos crer que Jesus está vivo, porque se nós não cremos, diz a palavra de Deus, que a nossa fé é inútil. Paulo diz ainda: nesse caso, todos os que adormeceram ou que morreram crendo em Cristo estão perdidos. Então, se nós não cremos num Cristo vivo, nós estamos perdidos. A pessoa que não crê no Cristo vivo, que crê apenas num Cristo histórico, porque muita gente que acredita num Jesus apenas que foi uma figura da história, mas precisamos crer em Jesus como um Deus vivo, que hoje vive, que hoje realiza a sua obra, que hoje salva, que hoje perdoa, que hoje transforma. Então, nós não podemos crer apenas num Jesus histórico. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação, para nos declarar justificados da nossa injustiça por causa do pecado. Meus amados, ele foi entregue. A morte de Jesus Cristo foi por causa dos nossos pecados. Quando João Batista apresenta Jesus aos seus discípulos, aos discípulos dele, João, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, meus queridos, o Cordeiro de Deus, já tirou os seus pecados do seu coração. Ele já tem perdoado os seus pecados. Ele veio para tirar os pecados das nossas vidas, para nos limpar, para nos purificar, para nos salvar. O apóstolo João diz: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, o Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. Meus amados, a obra de Jesus é para nos lavar, é para nos limpar, é para nos purificar de todo pecado. Por isso, meus amados, nós podemos ter esperança, porque os nossos pecados foram e são totalmente perdoados por Jesus. O apóstolo Pedro diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou, nos gerou de novo para uma viva esperança. Veja, meus queridos, eu destaquei aqui: viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A nossa ressurreição está alicerçada, está fundamentada na realidade do Cristo vivo que venceu a morte. Não temos esperança baseada na realidade de um defunto, não, de alguém que morreu e acabou, não. Nossa esperança está firmada no Cristo vivo, no Cristo que morreu por nós, no Cristo que foi entregue por nós, mas que ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. Por isso podemos ter esta viva esperança. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse: que com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. É preciso crer no coração, é preciso confessar com a boca, mas é preciso também crer no coração. Não basta, meus amados, sermos cristãos apenas de palavra, apenas de
confissão verbal, é necessário que haja fé em nosso coração. E a fé no Cristo vivo. É necessário que nós creiamos num Cristo vivo, num Cristo que está conosco, num Cristo que está em nós, num Cristo que está operando poderosamente nas nossas vidas e na vida de todo aquele que crê. Nossa fé no Cristo que realizou uma obra de salvação em nosso favor traz conforto e esperança ao nosso coração, porque nele e por meio dele encontramos perdão total para os nossos pecados. Agora eu pergunto, você tem vivido, meu querido, cada dia com Cristo vivo? Cristo tem sido uma realidade viva no seu coração, na sua vida dia a dia? Meus amados, porque essa é a nossa esperança, repito, estiver em Cristo, apenas pensando nas coisas desta vida, nós somos miseráveis, ou como diz Paulo, os mais miseráveis de todos os homens. Charles Spurgeon, ele diz, a salvação é um dom gratuito de Deus, conquistado pelo sacrifício de Cristo, que purifica os pecadores de seus pecados. A salvação, meus amados, ela é alcançada pelo sacrifício de Jesus. Não havia outro meio, outra maneira de sermos perdoados, de sermos salvos, a não ser pelo sacrifício de um homem perfeito. E Jesus veio como Deus encarnado, como homem perfeito. Ele realiza um sacrifício perfeito. E ele então, meus amados, de uma vez por toda, realizou uma obra que é definitiva para salvar todos que por ele se achegam a Deus, como diz o escritor aos Hebreus. Ele realizou uma obra perfeita, uma obra de resultado eterno. Em segundo lugar, somos consolados porque cremos na segunda vinda de Jesus Cristo para nos buscar. Paulo prossegue, ele diz, digo-vos pois isto pela palavra do Senhor, que nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos, ou não iremos antes dos que dormem, dos que estão mortos. Ele diz, ele diz, digo pela palavra do Senhor, pela promessa do Senhor, nós não vamos antes. Meus amados, a nossa fé, a nossa confiança está alicerçada na palavra do Senhor, naquilo que Ele afirmou, naquilo que Ele declarou. E Ele diz, na verdade, Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E Ele diz para as irmãs de Lázaro, crês tu isto? Ele diz. Meus amados, então nós podemos, meus amados, realmente ter a certeza de que pela palavra do Senhor, nós um dia estaremos também com o Senhor para todo sempre. Muitas pessoas, inclusive, muitos crentes até, vivem como se Jesus nunca fosse voltar. Meus amados, como se realmente nunca fossem comparecer perante o tribunal de Deus. Muita gente vive assim. Meus amados, a segunda vinda de Cristo é o assunto mais mencionado na Bíblia. Há cerca de 300 referências sobre a primeira vinda de Cristo na Bíblia. E há em torno de 2.400 referências sobre a segunda vinda de Jesus em toda a Bíblia. E a segunda vinda de Cristo é o clímax da história. A história caminha rumo à consumação dos séculos. A grande profecia da Bíblia, que está para ser cumprida e vai se cumprir, trata-se da vinda ou da segunda vinda de Jesus Cristo a esta terra. Esta é a grande profecia. Isto irá acontecer. Devemos estar prontos, devemos estar atentos, devemos estar em alerta, porque a segunda vinda de Cristo irá acontecer. Os anjos falaram da vinda de Jesus. Vejam quando Jesus, depois de ficar 40 dias com os discípulos, depois da sua ressurreição, ele então está com os discípulos e de repente ele começa a subir. E então ele é assunto aos céus. E então diz o texto, eis que junto deles, os apóstolos estavam ali olhando Jesus subir, se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Meus queridos, Jesus vai aparecer nas nuvens, diz a Bíblia. Todo olho o verá, até mesmo os olhos daqueles que o traspassaram, diz a palavra de Deus. Meus queridos, todo olho verá, Jesus voltará. Os apóstolos falaram muitas vezes, meus queridos, a mensagem da volta de Jesus Cristo é a mensagem, meus amados, que devemos estar muito atentos, e ela está sendo pregada dia a dia.
Diz a palavra ainda pelo apóstolo Paulo: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo, ou seja, os que morreram crendo, os crentes, ressuscitarão primeiro. Meus queridos, a palavra de Deus diz que os céus darão comando. Os céus darão comando, os anjos tocarão. Será, meus irmãos, um dia muito especial. Eu não sei se alguém aqui já teve a experiência de sonhar com a volta de Jesus. Alguém já sonhou, por acaso? Alguém já sonhou? Eu também já sonhei, irmão. Eu sonhei, eu era bem novo convertido mesmo, lá nos anos 70 ainda. Eu sonhei que tinha uma radiola na rua, assim, no chão, na rua, e aquela radiola começava a tocar, e tocava um hino, aquela radiolinha, sabe? Muita gente aqui não sabe o que é radiola, né? E aquela radiola começava a tocar uma música ali, tal, tocando um hino, tal, e de repente começava a haver uns sinais diferentes no céu, e começava a abrir, e Jesus começava a aparecer no céu. Eu sonhei, eu nunca esqueço esse sonho da volta de Jesus. Meus queridos, Jesus Cristo irá voltar. E o apóstolo Paulo diz aqui que os que morreram em Cristo, na volta dele, ressuscitarão primeiro. Haverá ressurreição de mortos. Haverá duas etapas. Primeiro ressuscitarão aqueles que ressuscitarão para a salvação, para estar com o Senhor. E em segundo momento ressuscitarão os que irão para a perdição eterna. Jesus falando para os discípulos, ele falava muito dos discípulos, que ele iria para o Pai, e ele disse para os discípulos, já encerrando, aqui João 14 está o discurso de despedida que só João registra. E João, então, esse discurso começa no capítulo 13, quando ele lava os pés dos discípulos. E aí no capítulo 14 ele diz: não se turbe, ou seja, não fiquem perturbados no vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus diz para os discípulos, meus irmãos, ele diz: olha, eu vou preparar lugar, mas eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. No capítulo 17, encerrando esse discurso, no capítulo 17, Jesus diz assim, no versículo 24, Jesus diz: Pai, a minha vontade é esta, que aqueles que me deste estejam comigo, para que vejam a minha glória, porque tu me has amado antes da fundação do mundo. Meus amados, além dele morrer na cruz em nosso lugar, além dele derramar o seu sangue para nos salvar, além dele realizar uma obra em nosso favor, ele, meus irmãos, pede em oração ao Pai, na oração sacerdotal, ele pede: Pai, eu quero que onde eu estiver, eles estejam também comigo, para que vejam a minha glória, porque tu me has amado antes da fundação do mundo. Ou seja, meus irmãos, Jesus pediu a salvação dos seus discípulos em oração ao Pai. Então nós podemos, meus amados, na verdade, ter essa esperança, essa certeza firme de que vamos estar com o Senhor. Ao falar da vinda de Jesus, ele então conta 3 parábolas para falar da importância do nosso preparo para a vinda dele. A primeira, 3 parábolas em Mateus. A primeira é a parábola das 10 virgens, quando... Dá um jeito lá, irmão, aqui parou, que confusou aqui. Voltando. A primeira parábola é a parábola das 10 virgens, quando Jesus fala da necessidade do preparo individual. Aquelas 10 moças estavam aguardando a chegada do noivo, 5 tinham azeite nas suas lamparinas e 5 estavam com as lamparinas sem azeite. E a Bíblia vai mostrar que quando o noivo foi anunciado, que o noivo chegou, aquelas 5 que estavam preparadas seguiram no cortejo e as outras correram para comprar azeite. E quando chegaram na casa dos pais do noivo, já era tarde demais, não puderam mais entrar. Meus queridos, aí está a necessidade do preparo individual. E Jesus termina esta parábola dizendo: vigiai, estai atentos, porque não sabeis nem o dia, nem a hora que há de vir o vosso Senhor. Devemos estar atentos. Então, Jesus fala, meus irmãos, da sua vinda, dizendo da necessidade de nós estarmos muito atentos, muito em alerta, porque devemos estar preparados para a volta dele, que poderá acontecer a qualquer momento. Então está aqui o versículo: vigiai, porque não sabeis nem o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Aí nós temos a outra parábola que Jesus cita, que é a parábola dos talentos. Aí fala da necessidade de trabalharmos enquanto aguardamos a volta de Jesus. E aí nós temos ele falando do servo fiel
do servo inútil e do servo útil. Aí, daqueles homens que receberam os seus talentos e foram então trabalhar, e aquele que granjeou mais talento foi recebido com elogios. Aqueles que enterraram, aquele que enterrou o talento foi repreendido, foi punido severamente. Meus amados, enquanto aguardamos a volta de Jesus, além de estarmos muito atentos, muito preparados, devemos trabalhar até que Ele venha, trabalhar enquanto aguardamos o dia da sua vinda. Esse é o que nos diz Jesus nessa parábola. E a outra parábola é a parábola, meus irmãos, que fala do julgamento. Ele fala que quando Ele vier na sua glória, Ele sentará no seu trono, e então todos os reinos do mundo serão colocados diante dEle. Os que tiverem preparados serão colocados à sua direita, os que estiverem despreparados serão colocados à sua esquerda. E então, meus queridos, ali naquele momento, Ele pronunciará o juízo final. E Ele então dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Aos que estiverem à sua direita, aqueles que receberam a sua palavra, aqueles que creram nele, aqueles que andaram com Ele, aqueles que receberam o perdão dos seus pecados, Ele dirá então as palavras de boas-vindas: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Meus queridos, todas essas três parábolas nos mostram a importância de estarmos preparados, de estarmos atentos para o dia da volta de Jesus Cristo, porque Ele irá voltar para nos buscar. Diz o apóstolo Tiago: sede vós também pacientes, ou perseverantes, fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Como é que está o seu coração? Como é que está a sua fé? Meu querido, você sabia que Jesus vê a sua fé? Lá em Marcos 2, quando Jesus curou o paralítico, diz o texto, quando eles desceram aquele homem, para abrir o telhado que desceram aquele homem na presença de Jesus, Jesus diz o texto seguinte: e vendo-lhes a fé, disse: filho, perdoados estão os teus pecados. Meus amados, Ele está olhando nesta hora para o coração de cada um de nós, e Ele está vendo a nossa fé, ou a inexistência dela. Ele está vendo como é que está o coração de cada um de nós. Por isso, diz Tiago: fortalecei o vosso coração. O salmista diz, meus queridos, ele diz: preparado está o meu coração, ó Deus. Ele diz: preparado está o meu coração, ó Deus. Por isso, salmodiarei, cantarei louvores ao teu nome. Meu querido, o seu coração está preparado para o encontro com o Senhor, para a volta do Senhor, para estar com Ele? Pode passar, meu querido, aqui não está funcionando. Pode passar. Acho que passou 2, né? O tempo de espera, esse detalhe aqui é interessante. O tempo de espera para a volta de Jesus não demora mais do que o tempo de uma vida. O tempo de espera para a volta de Jesus não demora mais do que o tempo de uma vida. Ou seja, o meu tempo, teoricamente, está muito mais rápido que o tempo dessa jovem aqui, desse rapaz aqui. Porque eu já estou com 68 anos. Teoricamente, não se sabe. Eu nunca esqueço, irmãos, um dia eu fui fazer uma visita com um garoto da igreja, lá em Tocantins. Ele tinha na época 12 anos. 12 anos. Fomos levar uma cesta básica para uma senhora cujo filho estava em estado terminal, com câncer, estado terminal. E aí conversei com a irmã, deixei a cesta ali, conversei com a irmã, orei com ela, fui lá dentro, orei com o rapaz lá dentro, tal, estava na cama. E quando eu saí, o garoto me perguntou: pastor, o que ele tem? E eu falei: Gustavo, ele está em estado terminal, ele está com câncer muito avançado e ele tem poucos dias de vida. E realmente a situação dele está muito grave. Mas, meus irmãos, eu não sabia, e eu não imaginava, e ninguém imaginava, que o Gustavo, um garoto saudável, de 12 anos de idade, saudável, filho de um excelente médico, morreria antes daquele rapaz. Eu não podia imaginar, ninguém poderia imaginar. Era um domingo à tarde, o irmão, amigo do pai do Gustavo, foi para a fazenda. Gustavo era amigo do outro filho daquele irmão, foram para a fazenda e foram montar a cavalo e correr pela fazenda a cavalo. E o cavalo que o Gustavo estava montado, roscou a pata numa seca, num colchete, aquela porteira de arame, né? Tinha deixado aberto e caído assim, roscou a pata ali, caiu, e ele caiu com essa parte aqui no chão. Quando eu estava colocando a gravata para ir para a igreja, naquele tempo a gente usava gravata ainda, faz muitos anos já. A Renata ligou: pastor,
A Renata é a irmã mais velha do Gustavo. O Gustavo teve um pequeno acidente, está lá no hospital com meu pai, mas está tudo tranquilo e tal. Eu peguei o carro rapidinho, fui lá, conversei com o médico, falei, pastor, está tudo tranquilo, tudo sob controle e tal. O perigo é se ele vomitar, mas é tudo tranquilo. E, meus queridos, o resultado depois, só para abreviar a palavra, aquele garoto começou a passar muito mal, vomitar. Um irmão da igreja, que era secretário de Estado do Tocantins, pediu um avião, aquele irmão da nossa igreja, pediu um avião do governador, mandaram o avião, levaram ele para Goiânia, e ele faleceu antes de aterrissar no aeroporto de Goiânia. Nos braços do pai e da mãe. O pai, um excelente médico. Depois ele dizia, eu salvei já tantas vidas, não pude salvar meu filho que morreu nas minhas pernas, no meu colo. É a nossa vida, meus queridos. Por isso Tiago diz, que é a vossa vida? Se um vapor que aparece, logo desaparece. Então, precisamos estar preparados para a volta do Senhor. Em terceiro lugar, somos consolados porque cremos na ressurreição dos salvos. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, aos que morreram crendo em Jesus, Deus os tornará a trazer com Ele. Meus amados, quando Jesus voltar, os túmulos se abrirão, os túmulos darão os seus mortos, diz a palavra de Deus. O mar dará os seus mortos, aqueles que foram mortos e foram engolidos pelo mar. O mar dará os seus mortos, o fogo dará os seus mortos, todos os mortos ressuscitarão, diz a palavra do Senhor. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Haverá, meus queridos, a palavra de Deus nos afirma, a ressurreição de todos os salvos. Nós podemos ser consolados por esta esperança de que a morte não tem a palavra final. A morte não é o fim da nossa existência. A morte é apenas um pequeno hiato que nos transporta para uma outra realidade. Então nós podemos ter esperança, porque um dia nós vamos ressuscitar dentre os mortos, nós que morremos antes da volta de Jesus. Sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Ele, diz a palavra de Deus. Aquele que ressuscitou Jesus, também nos ressuscitará com Ele. Meus amados, um dia também, o Deus que ressuscitou Jesus, Paulo escrevendo aos Romanos, ele fala que Deus ressuscitou Jesus, esse mesmo poder que ressuscitou Jesus, vai também nos tirar da morte e nos conceder, meus irmãos, a ressurreição, pela ressurreição, novos corpos. Porque assim como a morte veio por um homem, que homem que trouxe a morte? Adão pecou, por um homem veio a morte. Também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Por quem? Por Jesus. Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz que Cristo, ao ressuscitar dos mortos, se tornou as primícias dos que dormem. Ou seja, Jesus foi o primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer. Muitos mortos já ressuscitaram ao longo dos séculos. Muitos já ressuscitaram, só que morreram novamente. Jesus foi o único que ressuscitou para nunca mais morrer. E a Bíblia diz que nós também um dia ressuscitaremos e nunca mais morreremos. Nunca mais. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados ou ressuscitados em Cristo, diz a palavra do Senhor. Tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de haver ressurreição de mortos, assim dos justos como dos injustos. Meus irmãos, haverá ressurreição. Meus irmãos, aqueles que vivem na incredulidade, aqueles que não se arrependerem dos seus pecados, eles também ressuscitarão, receberão um corpo que vai sofrer eternamente no inferno sem nunca mais morrer. Eles desejarão a morte, mas a morte não existirá mais, porque a morte terá morrido. A morte terá deixado de existir. Então, meus amados, nós podemos ter esta firme esperança de que um dia ressuscitaremos, nós que morremos antes da volta de Jesus. Billy Graham, eu conheci ele pessoalmente, irmãos. Eu não sou tão velho não, mas eu conheci o Billy Graham pessoalmente. A morte não é o fim, mas o começo de uma nova dimensão de vida, a vida eterna. Pela sua ressurreição, dentre os mortos, Jesus demonstrou que existe vida após a morte. A ressurreição de Jesus Cristo, meus irmãos, é uma realidade, é uma demonstração visível, palpável, uma demonstração divina de que realmente existe vida após a morte. E Ele ressuscitou para nunca mais morrer, e nós também, que quando ressuscitarmos nunca mais teremos morte.
Depois nós, diz o apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, nós que ficarmos vivos seremos arrebatados. Aqui nós temos, meus amados, o quarto motivo da nossa esperança. Nós seremos arrebatados, seremos consolados porque seremos arrebatados com o Senhor. Seremos arrebatados juntamente com eles, com os que ressuscitarem nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, meus irmãos, vai ser o seguinte: os vivos, vamos mostrar o próximo texto? O próximo texto vai nos falar sobre isso. Paulo diz aqui, aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, ou seja, nem todo mundo vai morrer antes da vinda de Jesus, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a trombeta de Deus, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. O que a Bíblia está dizendo, meus irmãos? Que haverá, na volta de Jesus Cristo, a ressurreição dos mortos. Os mortos vão ressuscitar com um corpo incorruptível, ou seja, indestrutível, que não vai mais morrer. E nós que estivermos vivos, por exemplo, se Jesus voltasse agora, nós que estamos aqui neste momento, nós teríamos os nossos corpos transformados instantaneamente. Esse corpo mortal receberia uma condição de imortal. De imortal. Todos nós agora somos mortais, não é verdade? Mas ao presenciarmos a volta de Jesus Cristo, receberemos instantaneamente uma transformação, receberemos um corpo imortal, incorruptível, diz a palavra de Deus. Então, diz o texto aí, nós seremos transformados. E mais outro texto, vejam aí. Pode passar, está difícil aqui, não vai. Porque convém que isso que é corruptível, que é destrutível, se revista da incorruptibilidade. Isso que é mortal, se revista da imortalidade. Ou seja, esse corpo aqui não vai para o céu, nessa condição. Nenhum corpo da forma que nós estamos, nós vamos para o céu. Nós receberemos um corpo transformado, um corpo celestial. Um corpo, meus queridos, que realmente, meus irmãos, vai ter a condição de existir eternamente, sem nunca mais morrer. Não vai ter mais diabetes, não vai ter problema de coração, pão de safena, né? Não vai ter nada disso. Não vai ter câncer, não vai ter nada. Vai ser um corpo, meus irmãos, inteiramente celestial, para existir eternamente, para gozar eternamente no céu. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte da vitória. Paulo está dizendo, olha, vai chegar um dia que a morte vai ser definitivamente derrotada. A morte não vai mais ameaçar ninguém, amém, meus irmãos? Não vai mais ameaçar ninguém. Eu não vou perguntar quem tem medo de morrer, porque eu não quero que os irmãos se revelem. Irmãos, eu tinha muito medo de morrer antes de me converter. Eu tinha muito medo. Eu vou contar uma experiência aqui rapidinho. Quando eu tinha 15 anos, experiência muito marcante na minha vida, que nunca mais eu esqueci. Quando eu tinha 15 anos, minha mãe faleceu repentinamente. Sexta-feira à noite estava bem, sábado mais ou menos aí por 10 horas da manhã, 9h30 para 10 horas, meu pai chegou com ela morta em casa. E foi uma experiência muito traumática. Eu sou o segundo de 6 filhos. Meu pai e minha mãe tiveram 6 filhos, eu sou o segundo. E eu era um adolescente. Nossa vida era uma vida tranquila. Nós morávamos no nosso sítio, que era 3 quilômetros da cidade. 2 para 3 quilômetros da cidade. E nós tínhamos uma vida boa, uma vida estável, nós tínhamos fartura em casa, não faltava nada e tal. Era uma vida muito tranquila, muito boa. Meu pai e minha mãe viviam muito bem. A nossa vida era uma vida maravilhosa. Mas, meus irmãos, aquilo trouxe uma experiência, trouxe um sofrimento muito grande para a nossa casa. E eu, pessoalmente, passei, meus irmãos, a viver um conflito muito sério. A minha questão principal era a seguinte: onde será que minha mãe está agora? Será que a minha mãe foi para o céu ou foi para o inferno? Eu tinha alguma noção, pequena noção da Bíblia, porque eu tinha estudado na escola batista, onde eu ouvi o evangelho todos os dias. E aquela pergunta me incomodava, eu perdia sono de noite, eu ficava preocupado e tal, e aquilo me angustiava muito. Eu queria muito saber se minha mãe estava no céu. Eu não queria que minha mãe estivesse no inferno. E meus queridos, um dia eu cheguei a uma conclusão.
Eu não posso saber onde minha mãe está agora, mas eu preciso saber onde eu vou. Eu preciso saber para onde eu vou quando eu deixar esta vida. E aí o meu drama continuou de forma mais intensa. E aí eu comecei a beber. Eu bebia muito, meus amigos, virava noites na rua. Eu nunca dei trabalho para meu pai e tal, mas eu chegava em casa e tal, eu não dei problema. Meu irmão deu muito problema, a situação dele foi mais grave, mas aquilo me incomodava muito. E um dia eu estava participando de um baile. Eram as festas da igreja da cidade. Cidade pequena, as festas da igreja naquela época eram o evento maior da cidade. E eu estava participando daquele evento, daquela festa, e saí daquele salão de baile, sentei, tinha uma calçada mais ou menos alta assim, mais ou menos assim. Calçada bem alta assim, igual esse palco aqui. Aí sentei naquela calçada, coloquei as mãos na cabeça, comecei a pensar na minha vida, e trouxe um arrependimento de estar naquele ambiente, de estar participando daquilo ali. E aí decidi no meu coração, eu não vou mais participar disso, chega, não vou mais participar disso, não vou mais beber, não vou mais fazer esse tipo de coisa. Naquela semana, eu estava na cidade, sentado conversando com os amigos ali, e aí, a cidade pequena, era muito conhecido, nós éramos muito conhecidos e tal. Aí chegaram um pessoal da igreja, uns dois, três jovens, convidando para o culto na igreja, que era aniversário da igreja batista. E eu falei, eu vou lá. Aí cheguei em casa e lutei para convencer meu irmão para ir comigo, o Wilson. Com muita luta eu consegui levá-lo comigo. Meus irmãos, Deus falou no meu coração, e naquele mês seguinte eu me converti, e nunca mais deixei de servir ao Senhor. E eu posso dizer, meus irmãos, uma coisa interessante que aconteceu. Dali para cá, toda vez que eu penso na realidade da morte, eu não tive mais medo de morrer. Eu não tive mais medo. Já fiquei doente, já passei por situação difícil, muito difícil, pensando que situação que aparentemente eu não ia resistir, mas eu não tive medo de morrer mais. Por quê? Porque eu passei a ter esperança no meu coração. Meus amados, Jesus veio, morreu por nós, ressuscitou para que nós tenhamos esperança. E a morte, meus irmãos, um dia vai ser vencida por aqueles que creem em Jesus. Mas a nossa cidade, diz o apóstolo Paulo, nossa cidade está no céu, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, corpo que vai ser abatido pela morte, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Ele transformará o nosso corpo abatido, esse corpo que sofre doença, esse corpo que morre, esse corpo que passa por tantas coisas, ele vai ser transformado em um corpo glorioso, diz a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Nosso corpo um dia vai ser transformado em um corpo glorioso pelo poder do Senhor. O apóstolo João diz, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos o que, meus irmãos? Semelhantes a Ele, porque assim como o veremos. Um dia, meus irmãos, nós seremos semelhantes a Jesus. O apóstolo Paulo, em Romanos 8, ele diz que Deus nos salvou para sermos conforme a imagem de seu Filho. Aqui João está dizendo que nós seremos semelhantes a Ele, ou seja, nós receberemos como Ele, um corpo incorruptível, um corpo imortal, um corpo, meus irmãos, não mais sujeito à morte, não mais sujeito a estar sofrendo nesta vida. Diz o texto, e foram todos os dias de Enoque 365 anos, e andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porque Deus para si o tomou. Enoque andou com Deus, Enoque não morreu. Um dia Deus o tomou. E a Bíblia explica por que Deus o levou. Pela fé, Enoque foi trasladado, foi arrebatado para não ver a morte. E não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes de sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Enoque, meus irmãos, foi levado, porque ele achou testemunho, porque ele achou graça diante de Deus, por ter agradado a Deus, e ele foi levado sem passar pela morte. Toda vez que eu falo de Enoque, eu penso sobre Enoque, eu fico pensando o seguinte, meus irmãos, era assim que era para ser a nossa vida neste mundo. Não era para ter morte. Você sabia que não era para ter morte? Sabia disso? Não era para ter morte. Meus irmãos, para o ser humano, tem coisa mais humilhante do que a morte? Tem.
Não tem, meus irmãos. Não tem coisa mais humilhante. Um dia eu estava conversando com um coveiro, eu estava não sei se era São José do Rio Preto, que eu estava, acho que era, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, cidades são meio parecidos os nomes lá. Eu estava lá na rodoviária esperando o ônibus, aí comecei a conversar com o senhor, ele era o coveiro do cemitério da cidade. Eu perguntei para ele, tem diferença do muro para dentro, tem diferença entre o rico e o pobre? Ele disse, não, até o muro, até o portão tem diferença. O pobre às vezes tem um cortejo muito grande, tal, aquela coisa, mas passou do muro para dentro, a terra vai comer todo mundo. Não tem diferença não. Todo mundo vai ser comido pela terra. Meus amados, a Bíblia diz que Enoque não morreu. Era assim que Deus queria para nós. A Bíblia fala também de Elias. Elias também foi arrebatado numa carruagem de fogo. Meus irmãos, Deus não teve para nós a morte. Diz a Bíblia, meus irmãos, que a morte ela é o quê? O que é a morte? É o salário do pecado, ou é a consequência do pecado. Deus diz para Adão e Eva, olha, se vocês comerem desse fruto do conhecimento do bem e do mal, vocês morrerão. Dali a morte passou a atormentar a raça humana. Em quinto lugar, somos consolados porque cremos que estaremos para o Senhor, estaremos para sempre com o Senhor. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, levados, juntamente com eles nas nuvens, com os que ressuscitarem, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Meus amados, diz o apóstolo Paulo, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Eles estavam tristes, estavam preocupados, porque estavam pensando que os que tinham morrido sem ver a volta de Jesus, estavam no prejuízo, poderiam não ser salvos, poderiam não ser levados pelo Senhor. Mas Paulo diz, não vai acontecer isso. Os que morreram vão ressuscitar, eles vão estar com o Senhor, nós vamos nos unir a eles, estaremos todos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras, diz o apóstolo Paulo. Meus amados, a Bíblia falando do céu diz, na cidade santa, nela jamais entrará algo impuro, nem que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. No céu não entrará nada impuro. Nada impuro. Diz o texto ainda, Ele, o Senhor, enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, nem a antiga ordem, pois a antiga ordem já passou. Não haverá nenhum tipo de sofrimento. Meus amados, Paulo diz que aquilo que o olho não viu, aqui está mais na frente ele vai dizer, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu ao coração, o pensamento do homem, Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós estamos longe de imaginar como será o céu. O físico britânico, esse homem já faleceu, irmãos, ele foi um dos homens mais inteligentes do mundo. Esse homem, ele tinha uma doença degenerativa, ele tinha o corpo todo deformado, mas a mente dele permaneceu intacta. Esse homem era muito inteligente, era um grande cientista, e ele disse o seguinte, ele afirmou em entrevista ao jornal espanhol El País, em 26 de nove de 2015, a raça humana terá que sair da terra para sobreviver, ele disse. Ele era um incrédulo, ele era um homem ateu, incrédulo, daqueles mais sérios, né? Então ele diz, mas a raça humana terá que sair da terra para sobreviver. Mal sabia ele que nós, meus irmãos, não vamos viver para sempre na terra mesmo, nós vamos viver em outro lugar que Deus preparou para nós. Esse escritor, um escritor evangélico, ele diz o seguinte, eu descobri em mim mesmo desejos os quais nada nesta terra pode satisfazer. A única explicação lógica é que eu fui feito para outro mundo. Nós não fomos feitos para este mundo, não fomos feitos para esta vida. Aqui não é a nossa morada permanente, estamos aqui apenas passando algumas chuvas. Billy Graham diz, minha casa está nos céus, eu estou aqui, eu estou apenas viajando por este mundo. Nosso lar está no céu. Aqui não é nosso lugar de descanso, diz a palavra de Deus, meus amados. Jesus é a nossa esperança. Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo, ele diz, segundo o mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, esperança nossa. A nossa esperança, meus irmãos, tem um nome. Não é a igreja que é a nossa esperança, não são as nossas obras que é a nossa esperança, não é o nosso bom coração que é a nossa esperança, pois ninguém tem coração bom. A nossa esperança tem um nome. Nossa esperança é Jesus.
Diz Paulo ainda, escrevendo aos Colossenses, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério. Que mistério que ele está se referindo? Que é a salvação dos gentios, né? Mistério dos gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Meus irmãos, quem tem Jesus tem esperança, porque Jesus morreu e ressuscitou, e Jesus salva, e Jesus perdoa, e Jesus leva para o céu. Afirmações de Paulo que mostram a sua esperança. Eu penso que o que sofremos durante esta vida não pode ser comparado de modo algum com a glória que nos será revelada no futuro. Ele diz, olha, aquilo que nós estamos passando neste mundo não pode ser comparado com aquilo de bom que Deus tem preparado para nós na eternidade. Nada pode ser comparado. Meus irmãos, por mais que nós soframos, ou por mais que nós gozemos desta vida, nada pode ser comparado com aquilo que Deus tem para nós. Paulo diz, escrevendo aos Filipenses, segundo a minha intensa expectação e esperança de que nada serei envergonhado ou confundido, antes com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro, esperança. Para ele diz, para mim o morrer é lucro, é muito melhor. Não quer dizer com isso que nós os crentes vamos dar um tiro no ouvido ou vamos nos suicidar, não. Mas meus irmãos, estar com o Senhor é muito melhor. Mas ambos os lados, diz Paulo, estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor, ou incomparavelmente melhor. Paulo fala, escrevendo aos Filipenses, quando ele estava preso em Roma. Ele está preso na sua última prisão, quando ele dali seria solto, ou melhor, seria levado para ser decapitado. Ali ele foi decapitado. Paulo não foi morto crucificado porque ele era um cidadão romano. Então ele foi morto decapitado. E ele diz na prisão, escrevendo a Timóteo, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo estava cheio de esperança, porque ele diz, eu sei em quem tenho crido, eu sei. Paulo tinha esperança da vida eterna, esperança de salvação. Para refletir, meus queridos, e praticar. Você já chegou à conclusão de que precisa de Jesus como teu salvador pessoal? Você chegou a essa conclusão? Se você chegou a essa conclusão, aqui eu acrescento outra pergunta. Você já recebeu Jesus no seu coração como seu salvador pessoal? Não basta acreditar que Jesus existiu. Não basta acreditar que Jesus um dia morreu na história, num dia da história. Não basta acreditar que Jesus ressuscitou. Não, é preciso que você receba Ele como seu salvador pessoal. Não basta saber que um remédio é bom para determinado problema. Não basta saber, é preciso usar esse remédio se esse é o seu problema. Meus amados, Jesus precisa ser recebido pela fé no coração, para que nós possamos ser salvos. Em segundo lugar, pode passar, meu querido, aqui não está passando. Se Jesus voltasse agora, você seria arrebatado para o céu? Se Jesus voltasse agora, você seria arrebatado com Ele para o céu? Você tem essa esperança no seu coração? Se Jesus voltasse agora, se ele descesse neste momento, você seria levado para o céu? Você tem essa esperança no seu coração? Terceira pergunta. Terceira aplicação. Esteja preparado. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia da salvação. Meus queridos, a salvação não é para amanhã, não é para o ano que vem, não é para quando você ficar. A salvação é para hoje, é para agora. Por isso o profeta diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio, o perverso, o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, e torne para o nosso Deus, porque é riquíssimo em perdoar. Volte-se para o Senhor. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia de voltar-se para o Senhor. Meus amados, havia uma reunião, estava acontecendo. Acho que não tem mais slide aqui nessa parte, mas estava acontecendo. Tem a letra do cântico aí? Estava acontecendo a reunião de jovens. E naquela reunião eles costumavam fazer a chamada do controle de presença. Então o líder fez a chamada dos jovens e constatou que uma determinada moça não estava presente na reunião naquele dia, aquele culto de jovens.
Ele então reforçou, repetiu a chamada, olhou, não estava. Ela era assídua naqueles encontros de jovens daquela igreja. Quando terminou a reunião, ele então indo para casa, era caminho, passou na casa daquela jovem para ver o que havia acontecido. Constatou que ela estava muito doente. Muito doente. Então ele foi para casa, orou por ela ali, foi para casa e começou a se perguntar: mas quando Cristo fizer a chamada, será que ela está preparada? Quando Cristo fizer a chamada? E então, meus queridos, nesta sua inquietação, ele escreveu este hino que nós vamos cantar agora. Tem a letra aí, meu querido? Te passaram a letra? Pode colocar? Isso. Vamos lá, Silas. Quando colocar a estrofe. Quando Cristo sua trombeta. Quando Cristo sua trombeta lá no céu manda tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e aos gemidos desta terra meu Jesus se comporá, e fizesse tua chamada lá estarei. Quando se fizer a chamada, 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 lá estarei. Nesse tão glorioso dia, quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar, quando os crentes ressurgidos o saudarem no porvir e fizessem tua chamada, lá estarei. Quando se fizer a chamada, 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 lá estarei. Lhe darei então para Cristo até o dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando pois findar a vida e o labor aqui cessar, e fizessem tua chamada, lá estarei. Quando se fizer a chamada, 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 lá estarei. Estava acontecendo uma guerra, muitos soldados estavam tombados, feridos naquela guerra. Então o capelão do exército daqueles soldados saiu verificando, orando pelos enfermos que estavam tombados, olhando. Outro grupo estava olhando, recolhendo os corpos que estavam mortos. E então ele estava passando e de repente ele ouviu: presente. Aí olhou, localizou o soldado caído e foi lá, falou: o que foi? Falou: não, porque Jesus está me chamando, eu estou dizendo que estou pronto, estou presente, vou subir com ele. Meu querido, o coro diz: quando se fizer a chamada, 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 lá estarei. Você estará lá quando for chamado? Vamos orar, meus queridos, vamos orar ao Senhor. Querido Deus, muito obrigado, Pai, porque nós reconhecemos que somos pecadores, somos falhos, somos imperfeitos, ó Pai. Um dia, ó Deus, vivemos de costas para o Senhor. Um dia vivemos, ó Deus, na podridão do pecado. Vivemos, ó Deus, contrariando os teus princípios, a tua vontade, a tua palavra. Mas, ó Deus, um dia conhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador pessoal. O recebemos em nosso coração. E agora, Senhor, nós temos a esperança, nós temos a certeza de que quando deixarmos este mundo, quando o Senhor nos chamar, estaremos para sempre com o Senhor. Pai, estas palavras nos confortam, estas palavras nos consolam, porque as promessas do Senhor são fiéis, são verdadeiras. Ora, Senhor, que cada um de nós que estamos aqui nesta noite tenhamos esta firme esperança em nosso coração, e que ninguém mesmo aqui
esteja com o seu coração fechado para Jesus, esteja, ó Deus, com o seu coração incrédulo, mas creia e receba Jesus como seu Salvador pessoal, para que quando deixar esta vida, esteja também para sempre com o Senhor. Obrigado, Pai, por este momento, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.